Hoje nós vamos conhecer a palavra mais misteriosa de toda a Bíblia. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bereshit, hoje focando nos parágrafos de 82 a 84 do Zoar, oitavo ano de leitura. Bom, o Zoar passa para nós um versículo que talvez seja o mais misterioso de toda a Bíblia. Não o versículo em si, mas porque ele contém uma palavrinha que debate até hoje do que se está querendo dizer. A palavrinha é a palavrinha Shinan, né? Então já vamos falar dela, vamos primeiro para o versículo. O versículo ele aparece em Salmos 68, versículo 18. Então vamos começar pelo contexto, aí depois a gente fala dessa palavrinha. Então o Salmo 68, como a maioria dos salmos, né, ou como grande parte dos salmos, está fazendo ali um louvor, né, Davi fazendo um louvor a Deus, que está protegendo o povo de Israel, que espalha os inimigos de Israel, que não deixa os inimigos vencerem Israel. E aí, no versículo 18, o rei Davi fala o seguinte, que as carruagens de Deus, né, são muitas, são várias, miríades de miríades, geralmente se usa esse termo. E que Adonai, né, o Deus, o Eterno, um dos nomes de Deus, está sobre essas carruagens, ou no meio dessas carruagens, do mesmo jeito que ele esteve no Monte Sinai, né, de uma maneira santa, de uma maneira santificada. Ok? Só que neste versículo, como eu falei, na tradução fica tudo lindo, né? Aparece essa palavrinha aí, Shinan. E as pessoas, os intérpretes, os tradutores, os comentaristas da Bíblia, não têm a mínima ideia do que essa palavrinha Shinan significa. Para você ter uma noção da coisa, tem gente que traduz Shinan como arqueiros, então falando que Deus, por exemplo, teria carruagens e arqueiros, tá? Tem gente que traduz Shinan como se fosse uma palavra de repetição. Então, por exemplo, Deus tem carruagens e mais carruagens, né? Seria como se fosse uma espécie de etc, talvez. Carruagens e carruagens, né? Um jeito de enfatizar. Tem gente que não traduz, fala assim, olha, a gente sabe que é um substantivo pela gramática, a gente sabe que ele tem aí é um substantivo masculino, singular, né? A gente consegue fazer uma análise sintática, mas a gente não sabe o que ele representa, né? Tem gente que fala que ele tem a ver com sublimidade, algo sublime, da mesma ideia que Deus tem a santidade. Enfim, para você ter uma ideia, as pessoas não têm ideia do que é o Shiná. Mas vem o Zohar e dá a sua explicação. E a explicação é muito interessante, porque, claro que é uma explicação muito mística, mas que faz muito sentido. Como o versículo fala de carruagens, né, isso nos remete a uma outra coisa. As carruagens são uma visão muito conhecida que a gente tem na tradição cabalística, em especial as carruagens vistas por Ezequiel, né? E o que são as carruagens vistas por Ezequiel? Bom, Ezequiel vai aos céus, né, e ele vê ali vários tipos de anjo. E um dos anjos que ele vê, né, são chamadas de as carruagens sagradas ou as criaturas sagradas. São anjos com 4 tipos de face, né? Então, são anjos que têm a face de um touro para uma direção, a face de uma águia para outra direção, a face de um leão e a face de um ser humano. São anjos com 4 faces, né? Bom, e aí, qual é a relação de uma coisa com a outra? A palavra Shinan, em hebraico, ela é escrita com 4 letras. E as iniciais destas 4 letras, se eu pegar essas 4 letras, são as iniciais dos nomes dessas criaturas. Então, o Shin da palavra Shinan é Shin da palavra Shor, que significa touro. O Nun da palavra Shinan, a segunda letra, né, é Nesher, que é águia. O Aleph é Aryeh, que é leão. E a única que não bate, mas o Zohar explica por quê, é o Nun final, que seria da palavra Adam, homem. Aí ele explica que o Nun é porque vai para baixo e tal, e tem a ver com a conexão com o mundo físico. Mas enfim, o Zohar explica que a palavra Shinan está aludindo às criaturas que Ezequiel viu, que são as carruagens e que têm os 4 rostos. Tá. Agora, o que isso significa na prática? Quando o rei Davi está fazendo esse louvor a Deus, dizendo que
Deus tem um monte de carruagens, e que Deus está nessas carruagens, e que com essas carruagens ele protege o mundo, né? O rei Davi pôs ali um código, como é normal a gente falar que acontece nos textos sagrados, para dizer que Deus protege esse mundo, ou cuida desse mundo, de uma maneira extremamente complexa. Hoje a gente poderia dizer que essa complexidade talvez venha de uma forma holograma, eu gosto de falar assim. Você tem elementos da realidade dentro de elementos da realidade. É isso que o Zohar tenta explicar para nós. Quando ele fala que você tem 4 elementos, o touro, o leão, a águia e o homem, é que todos os elementos da realidade são múltiplos, são compostos por várias partes. Ainda que você veja um só elemento quando você olha para algo, por exemplo, você vê uma árvore, você vê um rio, você vê um ser humano. O elemento em si, ele é uno, mas por dentro ele tem vários componentes. Aí você pega um componente dentro do ser humano, vamos supor, sei lá, você pega o cérebro humano, ele tem componentes dentro dele. Aí você pega uma parte do cérebro humano, ele vai ter componentes dentro dele. E dentro desse componente, componentes. E sempre você pode ir desmembrando esses componentes e achando sempre mais componentes. Para quem gosta de química, de física, é isso que a física também vai descobrindo. Até pouco tempo atrás, você achava que o átomo era indivisível, né? Aliás, o nome átomo representa isso. Átomos, né? Você não pode fazer tomos, você não pode fazer divisão. Hoje essa ideia já caiu por terra. A gente continua falando átomo, mas já se acharam partículas subatômicas, né? Enfim, a realidade ela é sempre múltipla, sempre composta de partes. E a Kabbalah está mostrando para nós, ela sempre falou isso, que são sempre 4 partes. Então isso está representado nas 4 letras do tetragrama, nas 4 faces das criaturas. Talvez é interessante a gente pensar, não é exatamente uma ideia cabalística, mas a Kabbalah concorda, nos 4 elementos, vocês já devem ter ouvido falar que surgiu na Idade Média, tudo é composto de fogo, água, terra e ar, né? E aqui claramente não estamos falando de nada material, tá? Não é o fogo que você conhece, a água que você conhece, são energias. Enfim, Deus está sempre nesses 4 componentes. A nossa realidade é sempre composta por esses elementos quaternários. E então, o que o rei Davi está tentando dizer, e a Kabbalah está tentando mostrar, e o Zohar está tentando mostrar para nós, é que a nossa realidade é sempre composta dessa realidade aí complexa, né? E sempre você tem partes dentro das partes. Bom, isso tem aí várias implicações, vários significados, mas uma das coisas que isso mostra para nós, vai dizer o Zohar, é a própria grandeza do Criador. O Criador fez o universo desse modo para que a gente, de certo modo, se surpreenda, no bom sentido, ao olhar o universo. E falar, olha como esse universo é complexo, olha como esse universo é maravilhoso, e como ele, obviamente, foi feito por uma mente muito grande, uma mente maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar. É mais ou menos como se fosse assim uma estampa, um selo, uma assinatura que o Criador pôs no universo, para que a gente não pudesse pensar, isso aqui é obra do acaso, ou isso aqui é obra de uma mentalidade inferior. Toda essa rede intrincada, né, complexa do universo, é como se fosse a assinatura que Deus deixou para que a gente visse, né, olha, isso aqui tem que ser feitoria, né, obra de alguma coisa muito grande, de uma mente muito grandiosa. E para que a gente então não chegasse a conclusões erradas quando a gente olhasse a própria estrutura do universo. Um bom dia a todos e tudo de bom.